Vamos lá. A primeira provocaçãozinha. Como o tema da conversa é o novo, eu coloquei uma frase de uma música que reflete bem o que é essa conversa permanente em termos de direitos humanos. Não sou eu quem repete essa história. É a história que adora uma repetição, uma repetição, uma repetição. Parece que em gestão pública também, em política, quase nada é novo. A gente já viu em algum lugar, a gente já ouviu em algum lugar, vem com a roupagem diferente, vem com um pouquinho melhor, adaptado, e às vezes a gente corre o risco de determinados assuntos nos cansarem. E a gente não pode perder esta expectativa de sempre estar disposto, sempre estar aberto a ouvir coisas novas, porque embora a gente possa achar que isto é repetição, essa repetição é necessária. Porque assim como o ser humano repete tanto, ele repete constantemente os seus erros. E é repetindo lições históricas, lições da vida, lições da humanidade, que a gente vai tomando antídoto e vacina contra os nossos próprios erros. Então, a repetição não é de toda ruim, é da essência da história humana. Nós estamos vivendo hoje, mas tantos já viveram e já enfrentaram os mesmos ou problemas parecidos como os nossos. Então, a história ou a caminhada dos direitos humanos na humanidade e também no Brasil talvez seja uma história que a gente vai ter que repetir, falar de alguns episódios, alguns que a gente viu, ouviu, alguns que a gente viveu, mas que são marcos importantes para a gente não esquecer nunca. Mas primeiro a gente precisa saber do que nós estamos falando, né? O que é isso? Do que se trata? O que são os direitos humanos? Peguei um conceito do professor Fábio Comparato. O que vem a ser isto? Direitos humanos é a parte mais bela e importante de toda a história da humanidade. A revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como o único ente do mundo capaz de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém, nenhum indivíduo, nenhum gênero, nenhuma etnia, nenhuma classe social, nenhum grupo religioso ou nenhuma nação pode afirmar-se superior aos demais. Se nós, ao lermos esse texto, concordamos com o seu conceito, concordamos com os valores nele contido, a história da humanidade não é esta. Porque se nós começarmos a relembrar, voltarmos atrás e analisarmos a história da humanidade, nós vamos verificar que a história da humanidade é marcada pela negação de tudo isso que nós concordamos. Se nós concordamos, do ponto de vista filosófico, que todos os seres humanos, em toda a humanidade, somos rigorosamente iguais e que não há nada que justifique quem quer que seja que tenha direito a ter mais direitos que outros, por que a história da humanidade é uma história de tantas tragédias? Se nós pensarmos só em um tema, que é o tema da não violência, nós vamos encontrar isto como uma decorrência da igualdade. Se eu sou igual, eu não posso agredir ao meu igual, porque eu estou agredindo a mim mesmo. E, no entanto, a história da humanidade é a história de lutas, a história de guerras. Se nós formos pegar a igualdade apenas no aspecto de gênero, a tragédia também não fica muito atrás. Se nós formos pegar a igualdade no aspecto de etnia, aí então a tragédia é mais grave ainda. Apesar de estarmos conscientes desses valores hoje no século XXI,
se nós olharmos para trás, nós vamos verificar que a caminhada da humanidade é uma caminhada de negação desses valores. De negação ao ponto de, ao invés de ter essa visão ampla do que se trata, do que é os direitos humanos, hoje um grupo considerável mesmo, um grupo grande da sociedade, identifica a temática de direitos humanos como direitos específicos de uma parcela determinada da sociedade, direito de bandidos. E o tema parece até que vira tabu, que vira até um tema proibido, que vira até um tema que as pessoas não discutem, que as pessoas torcem o nariz. Na verdade, nós estamos falando da história da humanidade, daquilo que nos torna seres humanos, daquilo que nos torna próximo do ideal formulado pelo Criador para aqueles que acreditam no Criador, ou daquilo que nos torna próximo do ideal racional do que vem a ser o ser humano, daqueles que são menos espirituais e mais racionais.